Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu podcast Saia do Aluguel na Flórida. Eu sou a Jane Pietroni, corretora de imóveis com mais de 20 anos de experiência e eu sou sua guia nessa jornada de transformar o aluguel em patrimônio, com segurança e inteligência. Muito bem-vindo a todos e hoje nós vamos falar de uma oportunidade real, pouco conhecida e estritamente estratégica. Nós estamos falando hoje sobre assumable mortgages ou financiamentos assumíveis. Eu vou falar para vocês o que é, como conseguir e quais são os benefícios desses tipos de financiamentos para vocês. E olha só que interessante, gente, esse tipo de oportunidade você consegue só através de quem? Do seu corretor de imóveis, não é lá com o banco, tá? Se você, perguntar uma oportunidade dessa lá com o seu banco hoje, eles não podem te oferecer. Essa é uma coisa que nós corretores temos em opções estratégicas, são oportunidades que nós podemos oferecer para você. Olha só que legal, tá? Então, vou apresentar para você o que são assumable mortgages, quem se qualifica, como encontrar, como financiar a entrada e esse pode ser uma oportunidade poderosa para quem quer sair do aluguel agora e com juros baixíssimos. Isso aí, gente. Olha, e antes da gente continuar, se você ainda não abaixou o app da Rádio Reli, vai lá no seu telefone Android, vai lá no seu telefone do iPhone, vai lá no seu app, vai lá no Store e abaixe Rádio Reli. Por quê? Primeiro, você pode estar escutando a rádio que é maravilhosa de escutar e todos os nossos podcasts estão lá. Todos os podcasts estão lá gravados e você pode estar voltando lá num podcast, num assunto que você gostaria de saber. Você vai lá e volta, todos os podcasts estão lá gravados. Onde mais está gravado, gente? Está gravado também lá no canal do YouTube da rádio. Você pode entrar radioreli.com, você pode entrar em todas as mídias sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Então, quer ir no YouTube, Rádio Reli, YouTube da rádio, e você pode encontrar todos os podcasts da rádio ali. E você pode também estar encontrando Saia do Aluguel ali na listagem de podcasts e você pode estar assistindo não só esse episódio, como todos os episódios que foram passados até aqui. E se tem um episódio que você achou interessante e você quer passar para uma amiga, dali mesmo você pode compartilhar e você pode estar passando essa informação, todas essas informações valiosíssimas que eu estou dando para vocês aqui todas as semanas. Então, todas as semanas nós estamos no nosso podcast Saia do Aluguel com muitas informações para você que quer sair do aluguel. Não só para você que quer sair quer sair do aluguel, mas para você que quer aproveitar oportunidades que podem ser únicas para você. Às vezes você pode estar numa casa agora, mas só sairia para a próxima casa se você conseguisse o mesmo juros que você tem hoje nessa casa. E adivinha, os juros que você tem hoje é 2,5%. Como que eu poderia conseguir uma opção dessa? Vou dar essa dica para você hoje, fica de olho. Então vamos lá, vamos começar com o nosso assunto, o que é um assumable mortgage. O assumable mortgage é um financiamento. É um financiamento que pode ser transferido do vendedor, de quem tem esse financiamento, para o comprador nas mesmas condições do juro do contrato original. Isso, então, significa que se você tem um mortgage hoje, que você tem 2,5%, e esse mortgage ele é caracterizado como assumable, você pode, uma outra pessoa pode assumir esse mortgage. Você pode passar esse mortgage para outra pessoa. Olha que legal, gente. Olha que legal. Você então pode estar passando o seu mortgage para frente, ou você pode estar pegando o mortgage, aquele de 2,5%, e
pegar esse mortgage e assumir ele e continuar pagando aquelas prestações com aquele juros. Olha que legal. Essa é a oportunidade que você tem, por exemplo, se você conseguir um mortgage desse, de conseguir hoje um juros de 2,5%, 2,75%. Você pode assumir esse financiamento, ter essa mesma taxa valendo para você. Na comparação dos juros de hoje os juros, eu dei uma olhadinha, hoje os juros está em torno de 6,3% ou mais. Então, começa a partir de 6,3% os juros, tá? Hoje, se você conseguir entrar num assumable mortgage, você pode estar conseguindo juros menores que 6%. E é uma coisa que você consegue, não é o banco que vai te dar, é uma coisa que você consegue ali, você assumir um mortgage que alguém já fez lá atrás com juros muito mais baratos do que os juros do mercado de hoje. Então vamos falar então quem se qualifica. Jane, qualquer um pode fazer isso? Como é que funciona? Vamos lá. Para você conseguir esse tipo de financiamento, você precisa de alguns critérios, tá? Vamos lá? Primeiro, esse tipo de financiamento, tá? São financiamentos que foram FHA, que é o Federal Housing Administration, tá? Um VA, que é do Veterans Affairs, ou então um USDA, que são aqueles financiamentos que foram dados, que são dados para casas ou propriedades rurais, ok? Chamam Rural Housing, ok? Então, esses são os 3 tipos de financiamentos federais que permitem ser assumidos. Com autorização do banco, é claro, gente, mas eles permitem ser assumidos. E são muitos financiamentos desse tipo. Por quê? Porque o FHA, o VA e o SDA são os financiamentos que geralmente são oferecidos para as pessoas que estão comprando casa pela primeira vez. Então, são aqueles financiamentos que são subsidiados pelo governo, que têm os juros de taxas mais baratos, que têm os seus benefícios de você conseguir. Então, tem muito financiamento desse tipo aí, e esses financiamentos podem ser assumíveis, ok? O que mais você precisa ter? Ok, então, localizar um desses financiamentos que você pode ter assumido. Então, tem que ser um financiamento desse tipo, tá? Você tem que ser residente permanente, ter o teu green card, ou você tem que ser cidadão americano. Então, você precisa desse critério, porque são as exigências do próprio FHA e do VA para a liberação do novo financiamento no novo nome. Então, você tem que ter a documentação necessária, residente permanente ou cidadão americano. Que mais de aprovação você precisa? O que você teria que apresentar de documentação para poder assumir esse financiamento? Você precisa apresentar 2 anos de imposto de renda, tá? Aqui nos Estados Unidos, seus tax returns, e você precisa ter comprovantes de renda de emprego estáveis, tipo pay stubs, o W-2, o 1099, que são os seus comprovantes de renda de emprego estável. Então, você precisa estar qualificado para isso, tá? Não é só assim, me dá aqui, eu vou assumir. Então, você precisa ter a documentação, você precisa ter o income, você precisa ter declaração do imposto de renda, tá? Agora, vamos falar na praticidade com números, gente. Adoro dar exemplo de números para você ver a vantagem disso. Vamos dizer que você tem uma casa hoje valendo à venda por 450 mil. Ok, localizei, teu corretor foi lá, localizou essa casa à venda por 450 mil. O vendedor tem um empréstimo FHA de 320 mil e esse financiamento original tem a taxa de 2,75% de juros. Opa, legal. Opa, será que eu posso assumir esse mortgage? Tá? Então, o que você precisa? Você pode assumir esse saldo de 320 mil com a mesma taxa de 2,75. Agora, a casa está à venda a 450. Então, o que acontece? Se a diferença entre 320 mil e 450. Então, essa diferença entre o preço de venda e o saldo do financiamento, ou seja, esses 130 mil restantes, você precisa pagar à vista, tá? Ou financiar essa parte de outra forma. Então, ou você dá aquilo lá de entrada, então tá comprando a casa a 450 mil, tá dando 130 mil de entrada e assumindo um financiamento de 320 mil, tá? Ou você pode fazer o quê? Se você não tivesse 130 mil, você pode usar agora
na nossa estratégia fora da caixa, né, que um corretor como eu pode te indicar, pode te mostrar como conseguir. Então vamos lá, dica de milhão, eu adoro dar minhas dicas do milhão aqui, né, então dicas de milhão. Você pode financiar essa diferença com um banco parceiro, ou a gente chama geralmente de second mortgage, de segundo financiamento, tá. Então esse second mortgage ou piggyback loan, é os termos que a gente tem na parte, de financiamento. Então second mortgage ou piggyback loan. Então vai ser um mortgage que você vai conseguir dos 130.000. Como funciona, tá? Olha só que lindo que é isso, gente, como funciona. O financiamento principal assumido, vamos dizer, nesse cenário, é 320.000 com a taxa de 2,5%, tá? O segundo financiamento vai ser 130.000 com juros atuais de mercado, ok? Então, vamos dizer, qual que é os juros atuais de mercado hoje? Nós estamos falando de 6,3% a 7,5%, depende dos juros que você vai conseguir. Então, é os juros atuais de mercado. A Jenny, entrada, não tem que dar nada de entrada? Tem sim. A entrada mínima para um segundo financiamento começa somente com 5% do valor dele. Olha que lindo! Então você pode dar 5% dos 130.000, que são 6.500, e está comprando uma casa de 450.000 nesse meu cenário. Olha que maravilhoso! Você vai dar 5% do segundo financiamento, tá? E comprar uma casa de 450.000, assumindo o financiamento maior a 2,75%. Isso é maravilhoso, gente. Então, esse é um exemplo que eu estou te dando, exemplo real que eu tirei do MLS, tá? Um exemplo real que pode acontecer. Então, ao invés de você precisar de 130.000 em mãos, você pode dar uma entrada de 6.500, financiando os outros 123.500 com as taxas de juros de hoje, que nós estamos falando entre 6,3% e 7,5% hoje, tá, gente? Hoje, as taxas sempre vão estar mudando, tá? Então, você vai ter um mortgage maior com 2,75 de entrada, um outro mortgage menorzinho de, vamos dizer, 6,5%, tá? E se dando só um pouquinho de entrada, que seria 6.500, que é em cima dos 130.000, não em cima do valor total da compra. Isso é lindo, maravilhoso, oportunidade para quem quer estar pensando fora da caixa e conseguindo juros baratos, tá? Então, o que que você precisa, gente? Vamos lá. Você precisa do corretor ideal para localizar esses imóveis para você. Como você vai achar essas oportunidades? Gente, essas oportunidades já estão listadas no MLS, tá? Basta você estar procurando uma casa onde o dono tem um financiamento que foi feito entre 2020 e 2023. Esse financiamento está ainda lá original e que seja um FHA, um VA ou um USDA, que seja assumível, tá? Então, esses são os programas. Então, se o teu corredor achar uma casa para você, vamos dizer que você está lá olhando a casa. Ok, achei a casa. Você foi lá e gostou da casa. Vamos dizer que você tem a que você tem essa oportunidade, tá? Então vamos ver, como que você acha essa oportunidade? Você tá olhando casas normal, achou 3 casas que você gostou. Ah lá, 3 casas. Pede para o seu corretor procurar essa oportunidade para você. Ele vai lá olhar, tem como a gente saber quando foi feito esse mortgage. Se ele foi feito esse mortgage, se a pessoa comprou entre 2020 e 2023, num desses programas que são os mais famosos que tem por aí, um FHA, VA, USDA, pede para o seu corretor usar essa estratégia para que você consiga comprar não com 6,5% ou 7,5% de juros hoje, mas talvez em 2 mortgages, onde você pode ter um mortgage com juros baratinho e um outro mortgage menor com juros de mercado. Isso vai te economizar muito dinheiro, gente, muito dinheiro, que ó, 1% de juros, de diferença no mortgage de 30 anos é muito dinheiro. Você pode estar economizando numa estratégia dessa e estar comprando uma casa com uns juros muito mais baratos, você conseguiria
hoje, tá? Então, é assim que você pode fazer, não são todas as casas, são oportunidades, mas procure sua casa e uma vez que você acha a sua casa, veja se essa oportunidade pode se ajustar à casa que você gostou. Ou, se você está querendo só oportunidade, fale com o seu corretor, só me mostre casas que foram vendidas e tem essa oportunidade, que eu gostaria de aproveitar uma oportunidade dessa, tá? Mas olha só, gente, não esqueça que o Assumable Board, né, pode fazer sentido para o seu perfil, mas pode não fazer sentido para o perfil do dono daquele mortgage, tá? Então tem que ser acordado. O dono do imóvel tem que deixar você assumir essa prestação, tá? Tem que ser tudo acordado. Não é uma coisa assim, você tem que fazer isso para mim. Não, ninguém tem que fazer nada para ninguém, tá? Então é uma oportunidade onde tem que ser explicada e tem que ser acordada para todas as partes, tá? Um outro ponto é que o banco tem que aprovar essa transição. Ele tem que, não é só porque é um FHA que é obrigado a passar para você como assumable. Não, você tem que qualificar, tá? Mas se você já vai qualificar para uma casa, por exemplo, do mesmo valor, consequentemente, você qualificaria para assumir um valor muito menor, nos juros muito menor. Isso é lógico, gente. Então, o fato de ter a documentação em si pode ser óbvia. A única coisa, se você não conseguir qualificar naqueles dados iniciais que eu te dei, aí sim você não consegue assumir um mortgage FHA. Agora, se você já está usando o seu imposto de renda, se você já tem um salário comprovado estável por mais de 2 anos, junto com o imposto de renda, e você tem toda a documentação, você é um cidadão ou um residente de green card, com green card, sim, você pode qualificar isso daí tranquilamente, tá bom? Vamos falar quais seriam, assim, os benefícios de, assumir um mortgage desse e quais seriam os pontos de atenção, tá? Porque tudo tem os seus prós e os seus contras, não é verdade? Tudo. Então vamos falar os prós e os contras de uma jogada dessa, tá? Benefícios, tá? Você vai pegar juros antigos e baixos e você vai estar economizando milhares de dólares, gente, milhares de dólares você economiza, ok? O financiamento vai ter prestações menores, porque você está pegando pelo menos uma parte desse financiamento com juros menores. Então, a prestação vai ser menor do que se você fizesse ela toda a financiada toda no montante total nos juros atual. Então, você vai ter uma parte de juros pequenos e uma parte com juros maiores. Então, no ah, toma lá da cá, a prestação vai estar menor, tá? Você vai ter um impacto nas suas, um menor impacto, né? Nas suas finanças mensais, tá? Porque as suas prestações vão ser menores e o seu, como os juros é melhor, todo aquele cálculo que eles fazem de quanto você ganha para quanto você faz, etc., vai ser um pouco mais facilitado porque os juros é melhor, ok? E também a entrada está sendo muito mais acessível devido ter essa segunda hipoteca, tá? Então, a entrada de 450.000, se você for dar 5% em cima de 450.000, no exemplo que eu dei, é muito favorável você dar uma entrada só na porção que você teria que financiar. No exemplo que eu dei, 130.000. Então, entrada em cima de 130 é menor do que entrada em cima de 450. 5% em cima de 450 é muito maior que 5% em cima de 130, claro, tá? Então, a entrada vai ser muito mais acessível, tá? E isso é uma opção realista com juros, mesmo com juros altos, mais altos do segundo mortgage, tá, gente? Então, eu quero deixar, eu quero que vocês entendam que não é uma coisa milagrosa. "Ai, meu Deus do céu, mas eu ainda tenho que pegar um segundo mortgage com juros a 7,5%", ok. Mesmo você pegando um second mortgage com juros maior, tá,
você está pegando uma porção muito maior com juros menor. Então, na hora que você faz a combinação, na hora que você faz um cálculo aí de juros reais do total, esses juros vai ser muito menor do que os atuais de mercado hoje. E é claro, gente, vamos analisar cada caso. Eu analisei vários casos que eu busquei no MLS e tem alguns casos que não fazem sentido, ok? Então, vamos falar de pontos de atenção? Ok, quando a gente tem algum caso que não faz sentido. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que nós temos aí um mortgage que foi feito em 2023, ok? E foi feito um FHA com 3,5% de entrada. Então, o mortgage está muito, como diz o mortgage, ele muito alto, tá? Aí é uma coisa de se pensar. Então, deixa eu te dar um exemplo claro, tá? Então, vamos onde você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção onde? Na hora que você faz a combinação entre, tá? Onde você faz a combinação entre um primeiro mortgage e o segundo mortgage que você vai pegar, a diferença entre onde nos juros seria maior do que os juros de mercado atual, tá? Então, nós sabemos que entre 2020 e 2023 nós vemos mortgage com 2,5 a 4%. Então, vamos dizer que nós localizamos um juros a 4%. Ok, mas 4% de ele é muito melhor do que 6,5 que eu vou pegar agora. Ótimo, mas tem que fazer as contas, porque vamos dizer que você pegue um cenário assim, ok, eu vou assumir $400.000 a 4%, tá? E a diferença do que eu vou estar pagando hoje na casa, o segundo mortgage, seria só mais 100.000, tá? Então, mais 100.000, só que esses 100.000 eu estou conseguindo, pelo meu cenário, só a 8%, tá? 8% com 4% nesse cenário, no total, vai dar menos do que os 6,5% que eu pegaria no mortgage normal hoje, tá? Então, tem que fazer as contas. Então, cada cenário, seu cenário, a gente tem que estudar a porção que você assume com a porção que você teria que pegar de segundo mortgage, fazer uma correlação no final, qual seria os juros real que você estaria pegando nos 30 anos para ver se é uma coisa que vale a pena você fazer ou pegar um convencional normal com os juros de 6,5% hoje, tá bom? Essa são os pontos de atenção. Então não são todos os deals que estão ali, todos os financiamentos que fazem sentido, tá? Tem que fazer sentido realmente nos números. Tem que ser, por exemplo, um juros lá de 2,5%, tá? 2,75, 3, 1,5 fazem bastante sentido você ter um mortgage maior com esse tipo de juros, tá? Outro ponto também, se o mortgage for muito pequeno, vamos dizer que a pessoa pegou um FHA, mas ela deu 50% de entrada. Então, a única coisa que você tem para assumir seria já os 50% de quando ela pagou, tá? Então, é pequenininho, o mortgage é pequenininho, então daí valeria a pena? Então, sempre tem que fazer as contas, porque o seu segundo mortgage, os juros vai ser um pouquinho maior do que os juros, né? Vai ser juros de mercado, o segundo mortgage tende a ter juros um pouquinho maior, porque ele é o segundo da linha, ele é um segundo mortgage. Então, os juros de segundo mortgage, ele vai ser maior do que hoje juros de FHA, tá? Então, vamos lá. O banco original precisa estar te aprovando como novo emprestador, tá? Então, pontos de atenção, saiba que o banco tem que te aprovar, tá? Outro ponto de atenção que você tem que entender é o seguinte: você está trabalhando com 2 mortgages, está processando 2 mortgages, então vai levar mais tempo para fechar do que numa compra convencional, tá? Vai levar mais tempo. Tem vários processos que têm que ser feito. Então, aquele negócio que você está achando que vai se mudar em 30 dias, não se muda em 30 dias quando você está usando opções fora da caixa como essa. É mais trabalho que tem que ser feito, então sim, vai demorar mais tempo do que uma compra convencional, tá? E nem todo o vendedor, lembre-se disso, gente. Pontos de atenção aqui. Nem todo vendedor topa
tá? Então, por isso que trabalhar com o corretor certo faz toda a diferença. Você precisa ter um corretor que consiga explicar para aquele vendedor que não é nada demais, que sim, pode-se assumir o mortgage, que isso não quer dizer que o cara, vai acabar ficando com a dívida, porque ele não vai ser feito o payoff daquela dívida, você vai assumir, tá. Então a pessoa pode ter medo: "Ah, mas e daí se der alguma coisa errado e eu faço a transferência da venda da casa e eu vou ficar ainda com a dívida?", tá. Então isso hoje em dia é tudo feito no preto e no branco, tudo certinho. Então, mas você tem que convencer esse vendedor que você sabe o que você está fazendo, que todo o processo vai ser feito corretamente, que essa pessoa não vai ficar com uma dívida no nome dele, tá? Que esse mortgage realmente vai ser transferido para o nome de outra pessoa e essa pessoa não vai ter mais aquela dívida. Tem gente que não vai acreditar que isso existe, gente. Tem muita gente que não sabe que existe e não vai nunca acreditar que isso existe. Então, você tem que ter um corretor que saiba fazer isso, saiba conversar com o dono do imóvel para explicar certinho que ele não tem riscos em fazer isso para você, tá? E lembre-se também do ponto de atenção do segundo financiamento, gente. Mesmo o segundo financiamento precisa ter avaliação de crédito, as taxas variam, ok? Não que é taxa variável, tá? Ela varia. Hoje, você tem um FHA a 5,6% no mercado, você não vai conseguir um segundo mortgage por 5,6%. Ele é sempre um pouquinho maior do que o valor do mercado hoje, tá? Então, o segundo financiamento você tem que passar pela aprovação normal, como se você estivesse fazendo um financiamento normal, tá? E a taxa vai ser um pouquinho maior do que um financiamento total num convencional ou FHA hoje, tá bom? Então, isso que eu queria dizer para vocês que todas as estratégias e pontos que eu coloco para você aqui, essas estratégias, elas não são para qualquer um, ok? Mas ela é perfeita para quem está saindo do aluguel, quem já tem um histórico legal, de crédito aqui nos Estados Unidos, que está buscando uma oportunidade de economizar muito dinheiro numa jogada dessa, ok? Então, essa é uma estratégia com propósito, tá? E não é para qualquer um, tá? Então, se você quer parar de pagar o aluguel hoje e quer economizar ou somente quer economizar milhares de dólares na sua próxima compra, na sua próxima compra, ou se você quer fugir dos juros altos do mercado, esse pode ser um caminho estratégico legal para você. Então, entre em contato com um corretor que tenha e saiba oferecer uma estratégia para você como essa, tá bom? E se você ficou interessado em explorar compras de assumable mortgage, gente, entre em contato comigo, tá? Esses deals, essas coisas estão ali, ó, na nossa mão, no MLS, e casas hoje sendo vendidas com esse tipo de financiamento e você poderia estar aproveitando um financiamento desse e pegar para você. Então, se você está interessado em explorar uma compra com Assumable Mortgage, entre em contato comigo e eu posso localizar esses imóveis para você e te apresentar esses imóveis de uma oportunidade legal para você economizar muito dinheiro, tá bom? E, gente, eu gostaria que vocês soubessem que o meu podcast agora que mudou de horário todas as terças-feiras às 11 horas da manhã, tá? Então vamos estar sempre aqui na Rádio Reli, Rádio TV Reli também com os nossos novos episódios, cheio de dica, orientação e conteúdo que transforma e faz você economizar muito dinheiro. E eu quero deixar também uma super anotação aqui, que é o seguinte: todos os nossos episódios estão gravados no meu YouTube. Então vai lá, @JanePietrone9584. Então, novamente,
Jane Pietroni 9584, meu canal do YouTube, onde você pode encontrar todos os nossos episódios lá gravados numa listinha e você pode ir lá dar uma olhadinha. Olha, eu estou querendo saber sobre a Sumable Mortgage. Vai estar o título lá sobre a Sumable Mortgage. Você pode assistir o episódio e também compartilhar para quem está querendo saber mais dessa informação, tá bom? E se você quer também participar da minha mentoria individual Saia do Aluguel, me chama, gente. Nessa mentoria é onde eu posso avaliar todas essas dicas, todas essas estratégias e posso estar oferecendo para você, dentro do seu cenário, individualmente, tudo que eu poderia oferecer para você que você pode alcançar hoje dentro do seu cenário. Então, se você hoje, depois desse meu episódio, for a primeira pessoa que entrar em contato comigo, você está ganhando a minha mentoria gratuitamente, tá? Então, entre em contato comigo, me mande uma mensagem. E assim, como entrar em contato comigo? Vamos lá, Jane? Hoje eu estou deixando o meu WhatsApp, tá? Quer entrar em contato comigo? Me manda uma mensagem no WhatsApp. Meu WhatsApp é +1 973 986 1237. Então eu vou repetir. +1 973 986 1237. Esse é o meu WhatsApp. Me manda uma mensagem, vamos conversar e vamos fazer aí a sua mentoria Saia do Aluguel gratuitamente. Eu quero ver você comprando sua casa própria nos próximos meses. Gente, muito obrigado. Mais um episódio, muita informação super bacana e valiosa para você. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe, mande para os amigos, mande para aquela pessoa que poderia estar usando essa informação e poderia estar saindo do aluguel hoje. Eu falo hoje, mas gente, começa hoje. Hoje você começa a sair do aluguel quando você começa a absorver essa informação, como você começa a se preparar e a se educar em como você está comprando sua próxima casa aí no futuro, nos próximos meses, tá bom? Então fique com a gente agora, toda terça-feira, às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Reli. Muito obrigada e um abraço para vocês. Beijinho no coração.